para ver como é o sensorial de cada um. Pode machucar, pode não gostar, pode ter nojo, isso tudo é sensorial. Então, as crianças autistas, muitas vezes, nós não sabemos, mas isso aqui pode desencadear uma crise. Então, enquanto eu vou estar explicando aqui, vocês vão passando, tá? Eu vou passar aqui, aí pode colocar no milhão sobre. Eu vou estar passando também, para quem ainda não sabe, não viu ou não entendeu, isso aqui é um abafador. Vocês trabalham com isso? Vocês têm na escola? Não tem? Vocês têm na escola? Então, muitas pessoas acham que isso vai atrapalhar, querem que as crianças tirar. Professor, eu sou professora de saúde, gente, já trabalhei em educação especial. Não peça para a criança tirar. Deixe que ela se sinta à vontade. Porque isso aqui pode desencadear uma crise. Eu também escrevi esse livro de acordo com as minhas experiências. Gente, estou falando porque está esperando, tá? Façam diário. Para quem já trabalhou com criança, sabe que precisa de um diário, anotações. Então, o meu livro partiu desses trabalhos aqui. Eu não posso mostrar o rostinho dele, né? Mas aqui eu mostrava tudo o que acontecia. A gente sabe que quando a gente é um pouco criativa e ativa, as pessoas do lado podem não entender e interpretar você de uma outra forma. Mas por que ela quer fazer isso? Ela quer aparecer, ela quer se mostrar. Essa professora não tinha o que fazer. Por exatamente, porque eu tenho o que fazer, eu tenho que buscar. Nem sempre vai cair no nosso colo a teoria. Então nós temos que pagar algum curso. Agora, eu não sei como é o município, mas já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui ofertando cursos. A outra vez foi sobre o transporte escolar. Que as crianças que usam o transporte escolar, elas têm que se sentir acolhidas e preparadas. Porque não é só colocar a criança ali, mas o motorista tem que saber identificar. E naquele dia, os motoristas atendentes viram a necessidade. E eu tenho certeza que ali mudaram a prática deles. Por isso que eu estou falando para vocês. E nós temos que olhar assim, como a Alessandra falou, aprender gatilhos. O que é o gatilho? A gente tem que saber que a criança mudou um pouquinho, vai entrar numa crise. Aí pode se bater você. Como esse menino, ele me batia, ele cuspia, ele me gritava, ele puxava a minha cabeça. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, eu veio puxando o cabelo. Eu não tinha trabalhado com autista no nível 3. Nós temos 1, 2 e 3 de suporte. Quando eu puxei meu cabelo, até então as pessoas falavam assim: não levou um puxão ainda? Fazendo, né? Incentivando, parece, para que eu apanhasse. Eu falei: não. Você vai levar. E eu, falando com ele, eu falei: não. Para quê? Foi aí que eu entendi que o não tem que ser dado. Tem que ser falado, mas de uma forma correta. Eu não posso impor ou não. Eu tenho que mostrar não, com autoridade, mas não com imposição de negativo, sabe? Não vai fazer o que eu quero. Não é assim. A gente tem que falar não, mostrar que não é não. Você pode substituir o não por já vamos. Calma. Assim que eu fui substituindo. E no final, a autista nível 3 não falava, agredia todos na escola. E eu só fui agredida, né? Porque até então eu não sabia como usar o não. Depois que eu usei o não, graças a Deus ele mudou. E eu vou contar a experiência para vocês. Nós vamos abrir. Da teoria à prática, autismo no cotidiano escolar, é isso que nós estamos fazendo. Não adianta se falar do autismo, a gente tem que viver, saber, praticar. Então, professores, nós temos que saber. Não vamos sair daqui hoje sabendo tudo. Vocês não vão aprender tudo comigo. Assim como eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu quero passar para vocês. Aquilo que eu não tive, eu quero que vocês tenham para não sofrer. Porque a gente sofre, gente. Mas se a gente saber sofrer com conhecimento, a gente sofre menos. A importância de informar e capacitar é para isso. Para a gente evitar sofrimentos para vocês, para a família e principalmente
Sou eu, professora, psicopedagoga, criadora, faço artes, faço projetos. Se vocês quiserem ajuda, podem me chamar. No meu WhatsApp, eu tenho várias atividades. Então, se quiser trocar, aqui tem algumas, a gente pode fazer algumas coisas legais. E aqui no canal do YouTube. Ponto-chave. A teoria como base. Porque não tem que ser peso. Eu fiz uma palestra lá em Carolina, teoria ou prática. Qual que vocês acham que importa mais? A teoria ou a prática? A prática? Só? Se eu não tenho a teoria, muitas vezes eu não sei a prática. Mas se eu sei a prática, eu vou buscar a teoria. Então, eu estou aqui porque eu pratiquei. Eu não tinha teoria, eu fui atrás. Então a gente precisa. Primeiro vamos praticar, vamos andando, vamos puxar o cabelo, a gente vai apanhar, mas a gente vai buscar. A teoria orienta, né? Mas ela não substitui que nem. A teoria eu fui buscar depois, paguei. Ah, mas a escola, o município não oferta. É você, é o teu currículo, é o teu profissional. A gente não vai buscar cursos fora. Ah, eu quero malhar. A academia não veio para mim, eu vou ter que pagar a academia. Então a gente tem que buscar. Ah, mas eu não sou terapeuta, eu não sou profissional. O médico é médico. Mas se você vai numa farmácia, quem que pode dar um medicamento para você? O farmacêutico, mas ele não é médico. Então a gente tem que saber também que nós não somos profissionais da área, psicólogo, terapeuta, fono, mas a gente tem que fazer o mínimo acontecer, o trabalho render e dar certo, porque nós temos que ter um olhar sensível. Flexibilizar e ensinar. Ah, mas o planejamento está aí, eu não vou mudar porque eu não quero. Aí é você não quer. Alguém falou que você não pode mexer no seu planejamento? A gente pode. Eu ia colocar aqui, mas tem muito vídeo, eu sou professora do filho dela. No meu canal do YouTube vocês vão ver várias atividades com autistas. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Tem várias atividades. Então eu sei que dá certo. Não é fácil, gente. É difícil. Mas a gente consegue. A escola, ela não foi feita para um aluno autista. Né? A gente tem ali o aluno real e o aluno ideal. O aluno real é aquele que nós vemos, mas o ideal é aquele que todo mundo sonha, né? Sentadinho, fica quieto, vamos fazer a tarefa, vamos copiar. Até nós somos educados assim. Mas a escola não foi feita para esse aluno ideal, mas sim para o real, com imperfeições, com transtornos diversos, com ansiedade, com depressões, com autismo. Autismo é só um deles. A gente tem que fazer acontecer. Aqui, essa menina do meio, a Loirinha, era autista nível 2 de suporte. Ela não servia, não participava, não fazia nada. É aquela menina, não foi que eu falei que uma professora tirou a força. Aqui você não vai usar folha na minha sala de aula, quietinho. Pra quê, gente? Quem está usando folha aí? Está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Abafa o som, a gente consegue trabalhar. E também a gente vai trazer essa criança mais próxima. Hoje, ela faz conta mental. Ela só não registra muito, mas eu quero fazer uma atividade com vocês e vocês vão ver que a gente consegue trabalhar em todos os níveis. O que está escrito ali? Quem consegue ler? Quem conseguir ler pode falar é russo. Quem falar russo sabe. Uma. Depois tem 8 brindes ali com sorteios maravilhosos. Tem que pegar 4 pessoas primeiro. Não? Vamos lá então.
o retorno às aulas. Eu voltei ontem, que este ano começa leve e cheio de apressado, né? Então, nós aprendemos, sabemos ler, por exemplo, letra cursiva, mas a criança ela não sabe. Não precisa forçar. Você não vai deixar, você vai trabalhando aos poucos. Ah, mas a criança tem agora autismo, eu tenho que deixar fazer o que ela quer. Não, eu estou falando isso. Eu estou falando que cada criança tem seu tempo de aprender. Não adianta você forçar. Começa com a letra caixa alta, vai introduzindo a letra cursiva. Se ela não conseguir, você vai substituindo, trabalhando com ela oralmente. Que é o caso dessa menina, que hoje ela é fantástica. Ela está aqui, mas se eu perguntar alguma coisa para ela, ela já começa a falar. Estratégias, né? Muitos professores, não criticando, que eu também gosto do eu gosto de mesclar o tradicional com hoje. Eu gosto de fazer os dois, tá? Só fica ali no quadro, uma continha, tem que aprender e pronto. Não, você tem estratégias. A gente consegue buscar. Recursos visuais, essa sou eu, gente. Eu vou perceber, né? Minha gordinha. Recursos visuais, eu estava trabalhando ali também em matemática e lateralidade, classe especial. Tinha várias crianças com vários transtornos. Não adianta falar, direita, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Não é melhor a gente mostrar? Mostra uma placa, mas eu não tenho essa placa. Vai no Google, né, que é nosso amigo, e faz. Além dessa placa, eu fiz também nas ruas, eu fiz nas ruas da escola. E fui falando, ó, primeira direita, segunda direita, e fui associando alguma coisa que ligasse eles. Por exemplo, da sua casa, fica do lado de bar, de alguma parceria, lado direito ou lado esquerdo? Associa. Eu nunca esqueci o meu lado direito, porque eu pegava essa minha mão, ou a minha ônibus virava. Ah, o ônibus vira para a direita. Associa a criança. Melhor do que eu só falar, eu mostrar. Esse é o menino que eu falei, que está ali, né? No diário. Sou loucamente apaixonada por ele e apanhei muito no início. Ficava roxa, até eu descobrir. Depois que eu descobri, eu nunca mais apanhei. Eu fiquei com ele 2 anos e meio. Ninguém queria ele, sabe aquele aluno que ninguém quer? Eu queria. Ele era maravilhoso. Não tomava água, não comia na escola, começou a comer comidas líquidas com cores primeiro. Só molinho, só feijãozinho. Depois ele começou a comer meio pastoso. Minha mãe só levava lanche de casa, salgadinho. Começou a comer, começou a tomar água. Onde que ele tomava água? No banheiro, na torneira do banheiro. Eu falava assim, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. E aí ele foi começando a iniciar água. Gente, professora, tem que ter paciência. Não estou falando como ser santa. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é exercitar a fé, seja qual for. Né? A gente não está aqui para falar disso, mas você tem que pedir e ir lá, lá para cima. Me ajuda e vai conseguir exercitar e ter paciência. Não adianta a gente perder as estreleiras grávidas e tomar pronto. Não, vai diariamente. Então a gente tem que fazer isso. 2 anos e meio começou a tomar água, começou a usar o banheiro e começou a fazer outras coisas. Então, gente, professora tem que ser persistente também. Não desistir na primeira dificuldade. A gente tem que ir promovendo experiências novas. Ali eu vou falar sobre as rotinas. Ele não é verbal, mas ele começou a soltar palavras. Xixi, dar, comida, mãe. O carro que eu levava, mostrava o carro da mamãe. Para você chamar a criança, você tem que fazer. Não é pagar mico, é você fazer. Faça, chama atenção. Porque se eu não chamar a atenção de você não fica assim. Eu sei que vai ficar sentado no banco. Mas se eu falar alto ou fizer barulho, eu já olho, não é assim. A gente tem que ser assim. Os terapeutas fazem isso nos consultórios. Nós não somos esses profissionais. A gente pode fazer o mínimo que seja. Bater palma para chamar a atenção. Aqui está a rotina. Todos os dias eu falava. Esse, até começar a soltar algumas pequenas palavras. E no final ele soltava pequenas frases.
que o professor consegue dar conta de tudo. A gente precisa de ajuda, ter uma rede de suporte. Mas, enquanto, se você tem professor de apoio, perfeito. Eu sei que um professor de apoio não é para cada um. Já tem 3, 4, eu tinha 5 e achava demais, falei, chega. Aí a gente tem que começar, poxa, vai dar para coordenação. Não dá para você ajudar, deixando menos. Aquela só tem um, começa a fazer. E a gente sabe que senão vai ser muito puxado para o professor. Eu estou aqui para não falar que o professor não faz, eu estou aqui para falar que o professor faz. O professor precisa de ajuda, mas que a gente tem aquela criança que a gente precisa trabalhar com ela. Porque de 28, 25 crianças, vai deixar ele sozinho? Então, se você está fazendo uma atividade, as outras 24 estão trabalhando, pega essa sua criança com dificuldade e fica ali. Quando não é uma criança com autismo ou qualquer dificuldade, você não chama, vamos fazer leitura, vamos tirar para fora. Então, a gente pode fazer também adaptações, né? Modificar atividades. Ah, eu não quero. Eu conheço professoras que não fazem. Aí reclamam. Gente, adaptar atividades, eu sei que nem sempre é fácil, mas hoje em dia tem várias coisas, né? Eu tenho muitas atividades para quem quiser, mas vocês podem pegar no Google. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas atividades que a gente consegue fazer. Trabalhar com tampinha, com caixinha, com palito, rasgar papel. Você já está trabalhando com a criança. Ah, ele está brincando, está perdendo tempo. Não, ele não está perdendo tempo. Você está desenvolvendo, além da coordenação, você está socializando ele, você está praticando com ele para que ele venha desenvolver uma mente de pinça e começar a escrever. Aí a gente fala, ah, mas ele não sabe escrever. Você trabalhou a pinça primeiro? Então, o que é isso? Pega um palito, pega um grama de roupa, até mão, e começa a trabalhar com a criança. Flexibilidade nas avaliações. A gente fala assim, ah, mas tem muita coisa para fazer. Tá? Não sei se vocês ficam trocando, né? Avaliação, por exemplo, eu fiz para minha turma, eles acompanham normalmente, mas aquela turma não acompanha, porque uma criança autista. Se tinha 5 questões, dá 2. Se eram 4 alternativas, só mostra 2. Eu faço assim. Então a gente consegue adaptar e ficar pronto. Se você não consegue fazer ou não tem tempo, adapta. Tira menos alternativas. Aí, se você está trabalhando geografia, ah, mas ele não vai saber interpretar o texto. Mostra a imagem. Qual desses aqui é campo? Qual desses aqui é cidade? Você consegue fazer isso. Simples. Eu sei que muitas vezes parece, mas a gente tem que fazer acontecer. E o suporte, né? Como agir com o aluno, né, gente? Compreender os sinais que já foi falado aqui. Então a gente tem que saber agir nos momentos mais difíceis, que é que eu falei. Eu podia estar aqui falando sobre DSM, sobre transtornos, mas a gente não quer saber disso, a gente quer saber da prática, né? O que eu faço? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes as crianças que estão na nossa sala, elas não prestamos atenção, porque tem muitas crianças, uma bolinha pode fazer muita coisa para essa criança. Tem casos que uma criança pegou aquela bolinha de uma pulseirinha e colocou no ouvido, porque viu no desenho. Que, não sei qual desenho era, ele pegava e saía para cá. E ele pegou um palito, né? E foi tentando tirar. E aí não tirava, porque ele viu no desenho. E foi na sala. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente sabe que a criança está ali para ser acolhida, atendida, mas a gente sabe também que é grande a demanda. Que o professor, muitas vezes, não consegue dar conta de tudo. Então, se você percebeu que a sua criança está um pouquinho mais agitada, peça ajuda. A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que buscar. Se o fulano fez algo bacana, vamos fazer comigo? Me ensina. A gente tem que fazer. Não só olhar o outro falando, quer aparecer. Não, porque se você tivesse ouvido, por exemplo, uma colega, essa bolinha você não dá para ele, é muito pequena, pega uma isopor, faz uma de papel, consegue
fazer esses trabalhos sem ter prejuízo. Alguém aqui já tem criança de sala? Não? Tem? Alguém já fugiu da sala? Uma criança? Não ficou sentada? Fugia, né? O que eu faço na carteira? O filho dela é um filho, não fica muito quando ele anda na sala. Tem pessoas que não gostam, às vezes troca a professora ali. Eu falo, deixa, ele vai andar, vai se regular e já senta. Aí as atividades têm que ser mais curtas, não vai deixar copiar. O filho dela copia. Né? Não vou encabeçar o texto, eu vou fazendo as frases menores, porque eu tenho que introduzir ele junto, eu tenho que fazer ele participar junto. Então, assim, ele não vai copiar, não vou dar, deixa ela só pintando. Isso não é inclusão. A inclusão vai ser participar da criança de tudo. Ele não sabe somar. Eu tenho um vídeo dele fazendo multiplicação, divisão, com materiais adaptados. Mas eu tenho. Uso o irmão dele, dá uma bolacha para você e uma bolacha para o irmão. Vou fazendo essas adaptações. E se meu aluno não fica na carteira, a gente tem que buscar artifícios, né? Você pode, eu tenho na sala, você pode buscar almofada ou espinafre. Não vai amarrar a criança, tá, gente? Eu já vi casos que você amarra, né? É para colocar nos pés assim da carteira, tá? Você fica mexendo as pernas. Às vezes é só isso. E você não sabe, né? Eu já tive aluno que ficava assim na sala e o professor irritava. E ele está me provocando, assim, não está me provocando, assim, já está me provocando. Não é, ele só precisava se regular. O professor não deixou ele sair, aí deu todo esse transtorno. Deu até pastorada no professor, porque achou que o professor estava falando assim: ele quer passar por cima da minha autoridade. Não quer passar por cima da sua autoridade. Ele está dando sinais que ele não estava vendo. Não é mais fácil a gente evitar a pré-crise com um simples elástico ou uma almofada, por exemplo. Professora, mas parece tão simples você falando. Mas tem coisas que é simples. É só a gente ter um olhar flexível. E se a criança ela sai muito da sala por causa da minha autonomia, eu tenho que buscar, falar assim, vai lá e pega uma pedrinha no programa matemática, ela sai. Agora eu quero que você traga mais 4. E vou fazendo. Aí você vai falando, agora não, agora você vai esperar, a gente vai trabalhar aqui, depois nós vamos. E você vai introduzindo não aos poucos. Por isso, vou pegar 4 pessoas para ganhar prêmio. 4 pessoas. Tem prêmios da Ótica Diniz, da CBC. Quem quiser participar, pode vir aqui. Aí, então, assim, se o aluno não para, você vai falando, você sai, se regula, deixa tomar uma malinha e volta. Aí você vai falando, agora espera, dá 5 minutinhos, dá 10 minutinhos, você vai trabalhando isso com eles. Não vai deixar toda hora sair, toda hora sair, toda hora sair. Senão você perde toda a autoridade. Então, o limite ali já foi. Então, você vai ter que ir estimulando. Daqui a pouco, você espera eu terminar essa. Eu falo assim com ela, calma aí, deixa eu terminar aqui e você vai. Vai trabalhando. Já chegaram as 4? Resposta a estímulos, né? É isso que a gente está falando. Observar as reações. Se a criança ela quer sair da sala, porque ela já percebeu, ela já se conhece que está tendo uma crise. Então deixa. Eu tenho acordo, o dia que você não estiver bem, me avise. Então quando ela sair, eu já sei. Aí eu vou lá na porta, claro, ela dá uma olhada. Se eu tenho professora de apoio, a professora fica. Mas eu não deixo a professora de apoio grudada com ela. Você vai perder a minha autonomia, né? Você tem que deixar ela. Olha, se ela não come, né? Se ela não se machuca, e ela volta. Então a gente tem que ter esse olhar sensível. Deixar a criança
momentos, aí você tem que chamar a mãe, e toda hora, às vezes a mãe não pode vir no caso dela. Então, mas pra quê? E a mãe fala, o que foi que minha filha fez? Aí o professor fala, ela quis me bater. Mas por quê? Antes de começar as aulas, seria bom até a gente ter uma carta de apresentação, porque o cara fala sobre isso. E aqui eu tenho. É como se fosse um checklist de preparação para a criança. Então, aqui você vai conhecer, para quem ainda não conhece, você vai falar, né? Autonomia da criança, ela consegue se comunica, conversar sobre a escola, explicar se você convidasse com o professor. Faz um checklist. Então, tem coisas que você fala, mais um trabalho para mim, mas tem coisas que vai limitar o trabalho para você. A teoria ou a prática? A gente precisa trabalhar os dois. Então, se você pedir já uma carta de apresentação, aí você vai ver se a criança toma remédio, o que desregula, às vezes é só um barulho alto, um toque do teu celular, às vezes é um perfume que você está usando, uma roupa que ela vai mudar. Eu cortei a camisa do filho dela uma vez, ele estava com calor, nem conhecia. Eu falei para a professora, eu vou cortar essa manga. E cortei a manga. Eu falei, mãe, traga sendo carregada, você tem que cortar sempre. Então a gente tem que ter esse bom diálogo com os pais. E até hoje, o que eu peço para ela auxilia, tanto que a gente trabalha juntos. E tem outras mães que não querem largar. Se este ano eu estou num outro projeto lá na escola e as mães que eu trabalho querem ficar comigo, mas eu não posso ficar, senão fica aquele costume, né? Então a gente tem que trabalhar assim. Errar faz parte do processo. Não é só me dar conta de tudo. Gente, se eu estou aqui hoje, foi porque eu errei muito. Se eu não errasse, eu não estaria aqui conversando com vocês e nem vocês me conhecendo. Então a gente tem que errar, para acertar. Lembra eu puxando o cabelo? Eu puxando o cabelo. Eu falei não de uma forma mais agressiva dela. Não faz isso, não gosto. Aí eu queria avançar. Aí eu comecei a falar, não, não e não. Após as professoras, mais negativas de segurança, você sabe que a escola tem a escola às vezes exige muito, né? A gente sabe. Você tem que ter conta, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você acaba se cobrando. Mas a gente tem que ter empatia também, tanto a escola e vocês por vocês mesmos. A prática começa quando o coração escuta primeiro. Então, escuta, para você fazer um trabalho perfeito. Os recursos da formação continuada, que seria interessante para a escola sempre ofertar a vocês, de uma forma diferenciada, que vai ter à tarde, né, esse dinâmico bem legal que a escola já está fazendo, o suporte psicológico, que o professor precisa, gente. A saúde mental, o professor que trabalha com a inclusão, muitas vezes é afetado, então a gente precisa de um suporte psicológico. Aí você pode conversar com a direção, fazer até sabe, um dia que precisa da professora na sala, coisas diferentes, dar um brinde, conversar, um apoio, conversar assim, fazer um dia de psicólogo com vocês. A gente pode fazer isso, o professor precisa, senão a saúde mental do professor é afetada. Suporte psicológico, como eu falei. Material didático, né? Essa escola não oferta. A gente busca, mas acredito que vocês tenham, não sei se vocês trabalham com algo especial. Hoje em dia a gente tem muitas coisas no Google. Eu tenho alguns aqui que eu quero mostrar para vocês sobre autismo. O papel da escola. O papel da escola não é só cobrar, é auxiliar vocês também. Ofertar os materiais que eu falei. Porque cobrar é fácil. Mas cadê? Eu falo assim. Quer criticar? Não critico, mas me ensina a fazer. Se eu falo, às vezes vem algumas pessoas de fora, né? Ah, você está errada. Tem eu falo, sentado no chão do filho dela, ele sem camisa, porque ele tinha o essencial ali, aflorado, você não pode sentar no chão com ele. Eu falei, por quê? Quem disse? Onde está? Não posso. Eu tenho que pegar vínculo com ele. E assim nós estamos trabalhando. Foram falar no outro dia. Posso sim, gente. Nada me impede. O vínculo que eu faço com a criança é eu
agora, a gente tem que saber que a gente tem que ter meio julgamento, tanto por nós, por ela e pela rede, né? A teoria nos ensina, mas é na prática que a sensibilidade e a intenção que a educação acontece. Então vamos à prática? 4 pessoas. Vamos perder os brindes, hein? Ninguém quer brinde? Ó, tem lote de início, tem CBC, tem passeio zoológico. Não consegue trabalhar a texto. Como provar que ela consegue? Eu estou aqui para provar hoje para vocês. Aí vocês pegam os alunos de vocês, né? Vamos participar, vamos fazer, mas vocês não fazem. Ah, pensa que eu não conheço tanto. Mais uma. Não entre na sala de aula cobrando os alunos se vocês não participam, hein? Cada um vai pegar um envelope. Tudo aqui. Vocês estão comendo, né? As crianças autistas, quando vão para a sala de aula, também sentem medo. Também sentem receio do novo. Vocês estão com medo do novo, né? Não sabem o que vão fazer. É um pagamento, mas é um pagamento legal. É um pagamento legal. É uma produção de texto para provar para vocês que a minha criança não faz, não é pegar um, pode pegar um dentro. Opa! Espera um pouco. O microfone não vai dar. Coroa. Princesa. Tempestade. Cidade. Cidade. Agora a gente vai gravar de novo. Agora a gente vai fazer uma produção de texto. Então, ela pegou o objeto, ela vai começar falando sobre o objeto. Então, você vai iniciar a produção de texto citando esse objeto. Cada uma vai falar um pouquinho, tá bom? Todas as 4 vão ganhar prêmio, para vocês não participarem. A coroa. A coroa é o símbolo da realeza. E essa princesa vai receber aquela coroa. Dizem que essa princesa que recebeu essa coroa tem uma vida cheia de tempestade. Aí ela se cansa de morar no sítio e vai para a cidade. Matemática, português, geografia, história, tudo junto, hein? Tempo, objeto, personagem e cenário, né? É uma produção de texto que a gente consegue trabalhar com as crianças. Aí, você fala assim, bom, se a criança consegue desenvolver escrita, você pode pedir para ela escrever, trabalhar com doação, né? Consciência lógica, tudo isso. Mas se ela não trabalha com caderno, você pode trabalhar explorar singularmente. Obrigada, vocês vão escolher lá, não pode abrir. Se quiser ser mais brinco, mas ninguém quer participar. Obrigada. Escolha o número lá, quero que não tenha. Escolha o número bem. Vem pra cá, vem pra cá, elas querem ver o que vocês ganharam. Vamos lá. Pode abrir, mostra. Que número você pegou, Jana? Número 7. Vamos lá. O 7. Ela pegou um corte de cabelo. Você vai. Esse corte de cabelo, pelo livro que você abre ele e vai cortando o cabelo. Você pode chupar pelo livro. Vai lá. Vai, você pegou no 4. Você vai conhecer uma princesa. Você pegou uma princesa? Aí, ó.
te levou a talvez essa mesma profissão. Por que você escolheu essa profissão? Porque você ouviu a sua professora, seguiu a sua professora. A professora o professor em si, né? É uma profissão que deveria ser muito valorizada, a gente sabe? Não é. Mas não é culpa do município, do outro município, é culpa do Brasil, do mundo, né? Nenhum professor é tão bem remunerado assim. Nem tudo na vida dá certo, nem todo trabalho dá certo. A gente tem que motivar e ir pra frente. Coragem. Pode vir aqui na comunidade, gente. Deus abençoe todo mundo.